It's the 30-year anniversary of the UFC this year. You know, you see the signage; it'll be on your gloves. Does it mean anything to you, given what your family name has contributed to building the sport and this company to what it is to kind of fight during this anniversary year? Is that special for you? No. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo, que eu já tinha feito esse vídeo ontem, mas conforme as diretrizes do YouTube, os comentários da galera na aba de comentários pode ser qualquer um, mas os comentários dos donos dos canais em áudio e vídeo não pode ser de qualquer tipo. Então, estou tendo que refazer aí a maneira com a qual eu vou falar sobre o Kron Gracie, que para mim basicamente é essa. Falando mais ou menos o que eu tinha dito no vídeo de ontem, né, medindo um pouco mais a maneira com a qual eu vou dizer, mas porém é a mesma coisa, Kron Gracie da equipe do nosso querido Nate Diaz, da Pipinha, pessoal da Pipinha. Eu acredito que o Kron, com seus 34 anos, 5 vitórias e 2 derrotas no MMA, sendo 5 delas as vitórias por finalização e as outras 2 derrotas por decisão, como aconteceu agora, ele teve um dos combates no dia 12 de outubro de 2019, há um bom tempo atrás, há bons anos atrás, ele teve aí uma das piores apresentações nos termos de boxe dentro do MMA. Sempre trouxe um bom jiu-jitsu, obviamente, né? E depois desse tempo todo aí, no dia 6 de maio, ele lutou contra o Charles Jourdain com um boxe ainda pior e um desempenho ainda pior. Colocando o Kron Gracie, né, falando dele aqui agora, a galera vai... Alguns dos comentários que eu vi ontem, antes do vídeo ser derrubado aí pelo YouTube, eu vi que a galera acha que você não joga bola, você não pode falar sobre bola. Bom, então nesse caso eu posso falar porque eu luto. Então eu posso falar sobre o boxe do Kron Gracie. Eu não posso falar sobre o jiu-jitsu dele. Realmente não sou um cara do jiu-jitsu. Jiu-jitsu não, realmente não. Agora boxe sim, kickboxing também, Muay Thai também. Então eu acho que todo mundo pode falar, todo mundo pode comentar o que quiser. A infelicidade é que os donos de canais realmente não podem responder do jeito que eles querem. Mas eles podem falar o que quiser com um tom amigável. Então estou aqui com um tom mais amigável do que eu estava ontem, dizendo para vocês que, para mim, o empresário do Kron Gracie é um cara maravilhoso, gostaria de conhecê-lo para colocar aí um cara sem braços para lutar MMA. Eu acho que ele conseguiria fazer isso. E uma das coisas que me deixou muito chateado foi esse início do vídeo que vocês viram agora, que foi perguntado para o Kron Gracie em relação aos lances dos 30 anos do UFC, o que a família Gracie tinha aí como peso. Ele está nesse cenário representando aí tudo o que os caras fizeram aí pro MMA, pro jiu-jitsu, enfim, para muita coisa. Claro que todo mundo tem aí seus percalços, né? Tem os seus problemas, aí, seus erros, mas ao mesmo tempo, se a gente falar sobre jiu-jitsu, nós temos que falar sobre Gracie. Não tem como, é impossível, não tem como. Fala sobre o futebol, Pelé. Fala sobre o boxe, o Popó, outros caras que estão vindo aí, não tem como. E o Kron Gracie, basicamente, não sei se ele teve alguma rincha, teve algum problema com a família ou com alguns familiares, não sei. Mas ao que aparenta é que ele cagou e andou literalmente para isso. Mas ao mesmo tempo ele não conseguiu fazer uma migração, uma transição do seu jiu-jitsu para o MMA. E depois desses anos todos parado, ele teve, na minha visão, um dos piores boxe que eu já vi em toda a história do MMA. Talvez o Ben Askren também, um cara bem ruim de boxe, assim, que trouxe outros quesitos, como por exemplo, bastante isometria, bastante vontade de lutar, ímpeto, gás, uma certa velocidade nas entradas ali e saídas das suas quedas, tentativas, enfim. Então, o que eu falei ontem sobre o Kron Gracie é que é bizarro, foi para mim
uma das piores apresentações que eu vi e fiquei chateado quando eu vi ele jogar este depoimento cuspindo no próprio prato aí de uma maneira bem direta com o que a galera toda fez, porque, desculpa te falar, eu acredito que você tenha voltado pro UFC depois do desempenho contra o Cub Swanson, ter voltado agora de novo contra o Charles Jourdain, muito pelo seu nome. Se você não fosse Kron Gracie e você fosse Kron Silva... Bom, se bem que Vanderlei Silva já é um nome também com as lutas, já é... Não, eu errei, não é Silva. Qualquer outro. Se não tivesse o Gracie dentro do seu pedigree, eu acredito que não teria tanta relevância assim a sua volta para dentro do MMA. Então eu falei isso ontem, xingando pra caramba, gritando muito louco. E aí o YouTube não gostou, eu tive que fazer. Eu tive que fazer de novo. Mas é mais ou menos isso. Então, desempenho pífio do Kron Gracie foi uma bosta real e cagou, cuspiu no prato que comeu, e isso foi deselegante da sua parte. Então, aprenda a boxear, para começar, e não desrespeite a família Gracie. Valeu.